Glória a Deus. Irmão, hoje eu vou trazer aqui uma palavra. Todo crente, né, acha que normalmente quando as coisas dão errada, já põe culpa no diabo, né? Tudo é culpa do diabo, né? Porque é maligno isso, né? Então, mas nem sempre assim, né? Aliás, por que será que as pessoas põem culpa no diabo? Às vezes, foi uma interpretação da palavra. Tiago 1,17 fala assim, ó, toda boa dádiva, tudo de bom, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, que não muda a sombra dos inconsistentes. Então, todas as dádivas, tudo de dom perfeito, vem do alto, do Pai das luzes. Então, se tudo de bom, tudo que é perfeito vem de Deus, aquilo que está ruim, então esse não é de Deus, é do diabo. Mas nem sempre é assim, né? Nem sempre é assim. Então, nesse sentido aqui, eu queria lembrar aqui, por exemplo, Gênesis 4, Gênesis 3, vê lá o pecado, né, de Eva, foi induzida pelo diabo para pecar. Isso a Bíblia deixa bem claro. A serpente, né, induzindo Eva ao pecado. Tudo bem. Mas quando você vai para o capítulo 4, quando nós falamos aqui do pecado de Caim, você vê que o diabo não teve nada a ver com essa história, né? Você vê o seguinte, né, em Gênesis 4, a história de Caim foi bem diferente. Deus tentou ainda, né, que Caim não pecasse, né? Falou assim, olha, por que está tão furioso? Por que está com o semblante caído, né? Veja que o pecado jaz à sua porta, né? Então Deus vem, intercede, para que ele não venha a cometer um pecado, mas ele agiu por conta, né? E foi lá e não ouviu a Deus. Então, eu convido você a ler a Gênesis 4, nós vamos dar uma lida nesse texto, né? Então, o nosso problema, então, como nós vamos ver, muitas vezes está dentro de nós, né? Aquilo que está em nós é que nos leva ao pecado, e não a questão do diabo, né? Que você foi induzido ao pecado porque o diabo está perseguindo, né? Então, o problema está dentro de nós, né? O nosso maior problema é nós mesmos, quando nós não entendemos a palavra, quando nós não praticamos a palavra. Então, veja comigo a palavra que está aqui em Gênesis 4. Vamos ver do verso 1 a 8. Então, veja bem, a palavra diz assim, ó, Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela, com auxílio do Senhor tive um filho homem. Eva, nessa altura, estava achando que já seria o varão que viria para pisar na cabeça da serpente, né? Está toda feliz. Voltou a dar à luz, dessa vez, a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primícias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o teu rosto se transtornou. E o Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas, se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas a você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão, Abel, vamos lá para o campo. Então, quando eles estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim, onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele, não sei sou eu responsável pelo meu irmão? Disse o Senhor, o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do teu irmão está clamando, agora amaldiçoado é você por esta terra, pela terra.
que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. E quando você cultivar a terra, então esta não lhe dará mais da sua força. Você será fugitivo, errante pelo mundo. Enfim, a história de Caim é bastante triste, né? Uma família, a primeira família ali, e já traz uma situação de homicídio, né? É muito triste a gente ver a posição ali que se repete aqui, mas eu queria trazer uma reflexão para essa palavra, né? Então, quando nós falamos aqui da situação, né? Eu falei assim, normalmente as pessoas falam assim, por conta do maligno, porque eu estou perseguido e acha que tudo é o diabo, né? Mas eu falei o seguinte, aqui nesse caso de Caim, nós temos a direção de que não teve a participação nenhuma do diabo, né? Deus ainda vai e traz a Caim, né, um alerta, né? Por que está tão furioso? Então, aqui, o tema dessa palavra de hoje, que eu quero trazer aqui para nós refletirmos, né, é sobre os sentimentos, os nossos sentimentos, que disparam as nossas atitudes. E aí vem as consequências, né? Então, dentro desse tema, eu quero orar para que o Espírito Santo traga luz e direção para essa ministração. Pai, obrigado, Senhor Deus, por cada irmão, cada irmã que está aqui conosco, por todos que vieram, os visitantes, aqueles que estão acompanhando o culto também pela internet. Peço a Deus agora que o Espírito Santo traga luz, entendimento, para que a gente possa passar aqui para os nossos irmãos aquilo que o Senhor nos inspirou a ministrar nessa noite. Fala por nós, que eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém. Bom, primeira coisa, né? Então, nós começamos aqui numa reflexão do momento em que Deus fala, por que está furioso? O que aconteceu? Né? Então, aqui não é por acaso que as pessoas falam que quando você está nervoso, você não deve tomar nenhuma decisão, não tomar nenhuma atitude, né? Porque cabeça quente você faz bobagem, né? Mas o pior é que quando você está nervoso, se deixar, a sua vontade é de estrangular, de pegar a pessoa, né? De dar o troco quando alguém te faz mal. Então, tudo isso aí é uma reação natural da carne, né? É uma reação natural da carne, né? Então, por isso, quando você está nervoso, conta até 10, acalme-se, respira. Lembra aquele vídeo do menininho que fala para a mãe dele lá? Respira. Então, não faça nada com a cabeça quente, porque você vai se arrepender, né? Então, nós temos que orar, às vezes, situações de tomar decisão. Então, por isso, né, o nosso sentimento, né, se a gente pudesse mapear, está aí uma coisa. Se você é uma pessoa que trabalha assim com criação, com criar assim, aplicativos, está aí uma coisa que ainda não vi que criaram, mas logo vão criar com a inteligência artificial, é um aplicativo que mede os seus sentimentos. Como é que estão? Mapeia. Então, como é que estão os seus sentimentos? Como é que estão os seus sentimentos? Então, imagina que você está nervoso, né? Quando você está, se você estivesse comparado com um carro, no carro você tem o painel do carro, você está viajando, de repente dá algum problema no carro, né? O painel da temperatura acusa, né? Se você vê o painel da temperatura antes que o motor ferva e você fique na mão, tem um sinalizador, né? O óleo, um lugar importante, né? Quem é motorista, que nem o Cícero aí, que ele viaja, né? Quem conhece de viagem aí sabe que é importante conhecer o painel bem ali, porque se você souber o que significa cada ponteirinho daquele ali, entender os sinais, você evita fundir o motor, parar antes que a coisa fica feia. Na nossa vida espiritual, também nós temos que ter um medidor, né? Para saber como é que está o seu ambiente espiritual, né? Como é que está, né, o seu temperamento, porque nisto que muitas coisas, ele é um gatilho, né? Assim como a temperatura, quando chega num ponto, ferve,
e aí dá um prejuízo enorme, né? É um gatilho, né? Por exemplo, as juntas do motor, antes de explodir tudo, ela derrete e aí você faz o estrago. Eu não entendo bem de mecânica, o Cleito poderia falar muito melhor que eu aqui, né? Mas o que nós estamos falando, né, é que a gente tem uma sinalização nossa, da nossa vida, que Deus mostrou para Caim, né? Por que está tão furioso? Né? Deus sabe todas as coisas, mas ele dá as dicas. Né? Por quê? Quem foi o culpado daquela situação? Né? Então o Senhor disse a Caim, por que está furioso? Por que transtornou o seu rosto? Né? Então, eu queria dizer para vocês o seguinte, né? Primeiro, quando a gente fala, a conclusão que nós chegamos é que o mal, aquilo que aconteceu, estava dentro de Caim. Não foi um ambiente externo, que nem foi o caso de Eva. Então, tem eu esqueci o nome do autor, que ele defende a tese que o homem, o ser humano, ele é uma folha em branco, influenciado pelo ambiente. A nossa vida, isso eu não concordo, mas ele escreve lá que nós somos assim uma folha em branco influenciada pelo ambiente. Bom, se você falar, por exemplo, né, de uma criança criada na rua, sem a presença dos pais, né, sem uma mãe para educar e com más companhias, com certeza aquela criança tem a possibilidade de ser um menino ou uma menina que vai ser um homem ou mulher para fazer coisas, andar por caminhos tortos. Comparado com a criança que vem para a igreja, que os pais estão educando, tudo, né? Então, essa criança tem um ambiente muito melhor para andar pelos caminhos certos. Aliás, é para isso que nós, né, nos esforçamos, que os professores, os pais trazem as crianças para a igreja para colocar no caminho certo, né? Para quando crescer não se desviar. Mas, pensa na história de Caim e Abel. Na época, não existia nenhum cenário de drogas, não existia cenário de violência, né? Não existia televisão influenciando as pessoas, né, com coisas erradas, não existia internet, vídeos rodando para todo lado. Né? Então, por isso que eu digo que é possível também, né, que o ambiente interfira na pessoa, na formação da pessoa. Então, aquela questão da folha em branco, sim, pero não mútil, né, como diz, né? Sim, mas nem tanto. Por quê? Tem situações aqui, que é o caso de Caim, que prova o contrário. Ali não existia nada de ambiente de injustiça social, desemprego. Não, por que há tanta violência? Por que há tanto situações ruins? É por conta do desemprego, da corrupção, é por conta disso. E as pessoas acham um monte de coisa para colocar a justificativa, né? E lá, a Caim e Abel não tinha nada disso. 2 irmãos, nascidos no mesmo teto, os mesmos pais que o criaram. Né? De repente, Caim estava, né, com mal no seu interior. Então, Deus olhou para ele e, pelo semblante, Deus já falou para ele, por que você está assim? Por que decaiu o seu semblante? Então, Deus já percebeu e já mostrou o quê? Que os sentimentos da pessoa trazia dentro dela um gatilho. Se esse gatilho disparar, coisas ruins vão acontecer. Então, todos nós, né, por conta da natureza pecaminosa, temos um gatilho, mas por isso que nós nos esforçamos para estar na presença de Deus, né, para poder conhecer a palavra, para que aquilo que nós entendemos, aprendemos do bem, seja maior do que as coisas ruins que vêm sem que você peça para vir. Então, concluindo aqui essa questão, né, da folha em branco, né, eu entendo até que o ambiente vai influenciar, mas não quer dizer que isso é verdade, que o homem é uma folha em branco influenciada pelo ambiente.
Eu ilustraria com uma situação também de um caso verídico, né, de uma igreja que fazia o campeonato de estudo bíblico todos os anos. E tinha um jovem, né, um jovem dos seus 20 e poucos anos, que ele estava conquistando o tricampeonato. 3 anos seguidos ele era o campeão da Bíblia naquela igreja. Né? E era uma coisa assim que todo mundo reconhecia nele, que o menino, o rapaz, sabia tudo da palavra. Só que, para nosso espanto, no dia em que estavam preparando para fazer uma homenagem, para entregar as medalhas para ele, tinha uma equipe de investigadores e estavam descobrindo que na empresa que esse jovem trabalhava, ele deu um desfalque financeiro, né? E descobriram que foi ele que deu o desfalque. Então, o que adiantou o conhecimento, né, se você não tiver a prática? Então, a questão do ambiente, nem sempre o ambiente bom contribui, como foi a pregação do domingo passado dos filhos de Eli, né? Hofni e Finéia, né, que nós vimos com pai sacerdote, mas tinha dentro de si uma outra natureza que não seguia aquilo que deveria, que conhecia, que vivia. Né? Então, nem a igreja vai resolver o problema e nem o mundo vai fazer com que a pessoa, moldar a pessoa. Então, é parte da pessoa. Né? E temos que entender o seguinte, os nossos sentimentos mapeiam aquilo que você pode fazer. Né? Então, por isso que eu falei, tem um aplicativo, né, que pudesse mostrar em que nível que eu estou. Né? E com inteligência artificial, que tudo é possível, né, é possível que você, se expressando assim, né, mapeie e você tenha uma temperatura espiritual da sua posição. Porque tem pessoas, né, que você acha que está tudo bem, conhece a Bíblia, mas não está praticando. Né? Não está sensível à palavra de Deus, está entre a influência do mundo, a influência da igreja, da palavra, está caminhando mais para o mundo do que para a palavra. Então, nisso, por isso que eu falei, né, um aplicativo, vamos orar que Deus abençoe, que a gente possa ver, né, e trazer um benefício para as pessoas que se interessarem. Então, nós estamos falando aqui, né, que quando você vê a atitude de Deus chamar Caim antes dele pecar, aí você vê que Deus zela pela família, Deus zela para que nós andemos pelo bom caminho. Né? Quando você veja aqui comigo no verso 6, né? O Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta e deseja conquistá-lo. Mas cabe a você dominá-lo. Amém? Olha só que palavra importante. Né? Que palavra importante. É uma verdade. O pecado jaz à nossa porta. Né? Em muitas situações, nós falamos aqui a história de Caim, mas pode ser que tenha situações que não tem nada a ver com Caim, mas uma situação que você está sendo influenciado ou influenciada a tomar decisões que vai te levar para um abismo. Né? Aí você fala, não, mas é só isso, é só aquilo. Né? Então, quando nós vemos essa palavra, né, que a gente vê como Deus está preocupado em dar uma dica para Caim, alertou ele, antes que ele caísse. Né? Antes que caísse, Eva foi induzida pelo diabo ao pecado. Caim não aceitou ser persuadido por Deus para não pecar. Olha que diferença, né? Quando o diabo foi lá, induziu, pecou. O outro, né, ele não aceitou as ponderações de Deus, mesmo Deus tendo indicado, né, o risco que ele estava correndo. O que Deus fala para Caim? Cabe a você dominar os seus desejos que estão querendo levar você para o pecado.
o pecado está batendo na porta. Tem situações que está querendo te levar para um lugar perigoso, um lugar de desastre, um lugar que pode ter muitas dores. E as pessoas às vezes brincam com o perigo, não brincam? Já viu isso? Já viu pessoas que... Eu já vi muito dessa história, né? De pessoas casadas que tiram a aliança. Eu não vou fazer nada mais também não. Tira a aliança. O que ela está fazendo? Ela está brincando com o perigo. Agora, se você é casado e falou assim, eu sou casado, tenho uma aliança, eu honro a minha posição de Estado Civil, né? As pessoas falam assim, não, ele é casado, tal. Mas aí se você, né? Se você fala assim, não, tira a aliança, você já está convidando o pecado. Né? Você não estou quem sou eu, não vou fazer nada. Mas se você já fez isso, você já está dando um sinal que você está aderindo ao pecado. Então, aí vem o Senhor e fala, põe essa aliança aí, que o pecado jaz na sua porta, antes que aconteça o pior. Aí a pessoa, mas é só isso, é só aquilo, né? Aí você vê casamentos destruídos, lares, né, destroçados, sonhos de Deus, que tinha assim, um sonho para aquela família, para aqueles filhos, aí filhos já crescem, enfim, o diabo faz coisas. Mas eu não estou querendo falar do diabo, estou querendo falar aqui da dica que Deus dá. Deus dá a dica. Aí eu vou fazer uma pergunta. Essa dica que Deus deu, não é uma boa dica para nós falarmos para o nosso próximo? Que muitas situações que você vê, que você fica quieto, né? Fala assim, não, eu não vou botar me intrometer nesse assunto, não, deixa, né? É problema dele e tal. Mas se Deus está dando uma dica, olha, o pecado está à porta, né? E se você fizer o que é certo, então você vai ser aceito. Mas se você não fizer, o pecado jaz à sua porta e depois, né, não vai reclamar. Agora, ele quer te conquistar, mas cumpre a você dominá-lo. Irmãos, essa é uma coisa que, quando eu estava preparando essa palavra, né, que Deus colocou assim, olha, por que não? Né? Nós estamos falando aqui de um trabalho da igreja, por que você não colocar isso em prática? Dá essa dica para o seu próximo. E quem é meu próximo? Não sei, né? O seu próximo pode ser alguém da sua família, né? Aquele que Deus colocou no seu caminho. Pode ser o colega de trabalho, pode ser o colega de escola, pode ser uma pessoa da igreja que você tem intimidade, né? Então, por que não a gente usar essa dica que Deus deu para Caim, né? Para que o próximo que se foi colocado no coração, por que não falar para o nosso próximo? Para evitar que algo pior lhe aconteça, né? E falar, cumpre a você dominar o pecado. Não deixar ele te dominar, né? Então, nisso aqui eu estou falando aqui que a gente, essa constatação, né, que Deus olha assim no semblante, por que o seu semblante está transtornado, decaído? Então, você já percebeu que se você conhece alguém há algum tempo, seja no trabalho, seja na família e tal, você olha para aquela pessoa e você fala assim, você não está bem, né? Você está com alguma coisa, né? Hoje a Rebeca passou, né, o dia lá em casa, ela foi ontem lá e passou o dia hoje. E desde ontem, a Rebeca não está bem. Hoje a Jéssica estava lá em casa também, aí ela falava assim, Rebeca, fazia as perguntas para ela, né? Para ver se ela estava bem ou não estava bem, né? Então, às vezes você olha para a pessoa e fala assim, pelo seu semblante você não está bem, né? Às vezes, fisicamente, né, a fisionomia da pessoa já mostra. Tem pessoas que estão passando mal, ela fica branca como uma cera, tá? E você fala, o que tem? E você vê que a pessoa às vezes está num ponto, se você não amparar, ela desmaia, né? Então, espiritualmente, também é assim. Fisicamente,
é fácil você ver, né? Quando eu estou falando de uma situação física. Mas, espiritualmente, também, a gente percebe que a pessoa não está bem. Não é verdade? Você que conhece bem uma pessoa, você não vai chegar nela e falar, você está mal, né? Mas você percebe que ela não está bem. Agora, só que tem uma coisa, se a pessoa está pálida, tremendo na sua frente, você já corre, já chama a ambulância e já socorre. Mas se a pessoa não está bem espiritualmente, se você raramente você faz alguma coisa. Já percebeu? Que a pessoa não está bem espiritualmente, mas nós raramente a gente faz alguma coisa para ajudar. E é esse o contexto aqui, né? Deus está falando, ó, você não está bem, né? Por que você está tão furioso? O que está acontecendo? Então, se nós que temos um propósito, né, de sermos bênção, e Deus colocou uma pessoa para que você seja bênção na vida de si próximo, se você está percebendo que aquela pessoa espiritualmente não está bem, não cabe a nós alertá-la, assim como Deus alertou Caim, né? Então, esse é um dos pontos que eu queria trazer aqui para a palavra, né? Que Deus, ele faz isso, né? E ele fala uma palavra, cabe a ti dominar. Você vê uma pessoa que está, né, começando a sair da igreja, uma pessoa que sempre foi uma pessoa ponta firme, sempre apoiando e tal, de repente você percebe a pessoa, dá uma faltadinha, ninguém fala nada, falta mais umas duas, né? Daqui a pouco, aquela pessoa está longe e ela não percebe o mal que ela está fazendo para si própria, né? Quando você se afasta de Deus, você abre uma brecha enorme na sua vida, você permite, né, que, entre outras coisas na sua vida, que não seja aquilo que Deus preparou. Então, por isso, é a nossa função, como igreja, né? Se a gente tem alguém, o nosso próximo, que está bem próximo, seja da família, seja amigo, seja colega, seja amigo na escola, irmãos na igreja, que você está percebendo que espiritualmente não está bem, que está com atitudes tortas, né? Está caminhando para o desastre, cabe a nós, né, fazer aquilo que Deus falou, né? Olha, você está um passo de fazer coisas aí que depois você pode se arrepender. E cabe a você dominá-lo, não sou eu. Mas assim, nós vamos orar juntos, a pessoa às vezes está fraca, precisa de orientações, chama para falar com o pastor, né? Vamos dar uma oportunidade, vamos interceder. Então, enfim, orarmos uns pelos outros, chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Amém? Então, nisto, né, eu vejo aqui uma das reflexões que nós podemos fazer sobre essa palavra, né? Então, essa receita aqui que nós falamos, né, que os nossos sentimentos, eles mostram o seu estado espiritual. Isso é muito importante. Talvez você nunca parou para pensar. Mas se você já está aquela tolerância zero, nós temos que ser misericordiosos, não é? Mas se você está tolerância zero, você está chutando o cachorrinho, né? Se o gato passar na sua frente, né, demorar, você já se espana, né? Então, o que está acontecendo? Então, alguma coisa não está bem, né? Não é isso que Deus né, o Espírito Santo veio e nos trouxe paz, né, alegria, amor e paz. Então, os 9 dons, né, que o Espírito Santo, os frutos do Espírito, né, nos deu para poder ajudarmos a vencer essas situações. Então, mas o que afligia Caim? O que aconteceu para que os sentimentos de Caim ficassem transtornados? Vocês sabem, né? Que todo mundo fala que a inveja matou Caim. Não, mas não foi Caim que morreu. Foi Abel. Você nunca trocou? Eu, há muito tempo atrás, eu trocava. Quem é que morreu, Caim ou Abel, né? Então, no começo, eu ficava assim. Espera aí, deixa eu pegar a Bíblia aqui para ler de novo. Mas, tem gente que fala que a inveja matou Abel, mas não foi a inveja que matou Abel.
A inveja transformou Caim e matou Abel. Né? Então a inveja realmente foi a atitude que levou Caim a pecar. Né? Então, irmãos, aí quando nós vemos lá a orientação de Deus, se fizer o que é bem, não é certo que será aceito. Então Deus já dá uma dica. Por que aconteceu que que Caim ficou muito irritado, muito nervoso com Abel a ponto de matá-lo? Uma coisa muito interessante, muito simples, que acontece muitas vezes no nosso meio e a gente não percebe, né? Então, a bronca de Caim sobre Abel, a Bíblia diz que, né, se a gente voltar aqui um pouquinho para trás, a palavra diz que os pais de Caim e Abel ensinaram eles a adorarem a Deus, a ser grato a Deus e trazer ofertas. E a Bíblia diz assim, no verso 3, passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. E aí, Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Então, a Bíblia explica, né? A Bíblia explica a Bíblia. É só você ler, tá? Então, o que aconteceu de gerar aquele assassinato ali, aquele homicídio, né? 2 irmãos. Por quê? Aí Deus explica. Porque Deus, os 2 ofertaram, só que Deus aceitou a oferta, aceitou Abel e a sua oferta. Outra coisa, muitas pessoas falam assim, Deus não aceitou a oferta de Caim e aceitou a oferta de Abel. Antes de aceitar a oferta, ele rejeitou a Caim. Antes de aceitar a oferta de Abel, ele aceitou Abel. Vocês percebem que a Bíblia é muito clara nisso? Só que às vezes a gente vai direto na oferta. Então, quando você vai levar uma oferta no altar, quando você fala assim, Senhor, olha, ontem, dia 20 de janeiro, eu estive na reunião da Igreja Batista da Família, me prontifiquei, agora eu quero que o Senhor me abençoe, eu vou dar uma oferta para a obra de Deus, vou contribuir para organizar tal área assim da igreja. Não adianta você fazer a maior oferta, seja em dinheiro, seja na obra, se a sua vida não estiver alinhada com a palavra de Deus, tá? Porque Deus, antes de aceitar a sua oferta, Ele vai saber se a sua vida ela está apta a ser aceita ou não. É para a sua vida primeiro, para depois a sua oferta. Como é que você está, em relação a Deus? Então, primeiramente, eu vou fazer uma pergunta. Por que Deus rejeitou Caim? Está aqui. Ele aceitou Abel e rejeitou Caim. Aí, quando ele aceita Abel, ele aceita a oferta de Abel. Se ele aceitou Abel, ele aceita a oferta. Está bem-vindo, porque eu aceitei, E por que Caim, ele rejeita? Pastor, o que Caim fez de errado? Atitudes, irmãos, atitudes. Quando Deus, não aceitou Caim, e aceitou Abel, qual foi a atitude de Abel? Inveja. Ao invés dele se preocupar, por que Deus não aceitou? Ele foi se preocupar porque Abel foi aceito e ele não. Inveja é você não querer o que é do outro para você, mas é querer que o outro não tem que ter nada melhor que você. Então, inveja é uma coisa terrível, porque você não quer nem o que é do outro, você quer que o outro não tenha aquilo que você tem. É diferente. É diferente. Você não se alega com o sucesso do outro. A inveja não deixa você ficar feliz pelo êxito da outra pessoa.
Então, ele não está preocupado, olha só, o egoísmo dele. Se ele tivesse preocupado em adorar a Deus, ele ia se dobrar quando Deus falou com ele: Senhor, o que eu fiz que o Senhor não me aceitou? Senhor, me mostra o caminho, né? Entendeu? Me mostra aqui onde eu errei, porque Deus foi falar com ele, não foi? Ó, por que você está furioso? Senhor, me mostra aí onde eu falhei. Me mostra que eu preciso consertar. Eu quero me acertar com o Senhor, porque o Senhor é tudo na minha vida. O Senhor é o que eu preciso. O Senhor é tudo que eu tenho. Nada na minha vida funcionaria sem o Senhor. Não. Ele ficou furioso porque Deus aceitou Abel e rejeitou ele. Aceitou a oferta de Abel e rejeitou a dele. Vocês perceberam que a atitude dele, a inveja, não deixou ele agir como ele deveria, né? E ele teria, né? Se Deus se ele não tivesse esse sentimento em relação a Abel, ele teria se consertado com Deus. Deus deu a oportunidade para ele, mas ele não estava preocupado em se consertar com Deus. Por isso, Caim foi rejeitado por Deus, né? E Abel foi aceito por Deus. Mas Deus deu a chance e Deus já viu, né, aonde estava a atitude dele. Então, o que é inveja, irmão? Por que a inveja é um sentimento ruim, né? Muito, né? Inclusive, a palavra diz que Tiago fala, né, que Caim era filho do maligno, como é que é? Caim, ele era, aqui ó, 1 João 3,12, Caim era do maligno. Por quê? Porque ele não tinha, né, um coração de adoração a Deus. Ele estava ali com maldade dentro do coração, que Deus falou com ele, ele não ouviu, e ele persistiu naquilo que ele falou assim: não, eu não admito que o meu irmão tenha uma condição melhor que a minha. Eu não admito que Abel, né, seja aceito e eu não. O que ele, né, por que ele tem condição de ser melhor que eu? Então, a inveja, irmãos, ela se apresenta na Bíblia em outras situações. O rei Saul, ele estava, né, ele pisando na bola ali, desobedecendo a Deus, né, a palavra de Deus. Aí o profeta Samuel ali preocupado, né? E o rei Saul, ele ficou espiritualmente, a queda dele espiritual foi uma música que fez com que ele se perdesse. Tinha uma música que o povo de Israel cantava, né? Saul matou seus milhares e Davi os seus 10 milhares. Então, aquela musiquinha, né? Nas FM, nos rádios, né? Não existia, estou brincando. Ele foi falando assim: mas como é que pode? Eu sou o rei, e eles cantarem que Davi matou seus 10 milhares, e eu sou os meus milhares. Como é que pode ele ser exaltado mais do que o rei? E ele ficou muito nervoso com essa situação, né? Aquilo ali foi invadindo o coração do rei, e o rei foi ficando com tão, né, inveja daquilo que estava acontecendo com Davi, que ele começou a querer matar Davi. Né? Ah, não, esse cara não pode ficar tendo vantagem em relação ao rei. Então, nós vamos dar um jeito nessa história. Então, irmãos, quando nós falamos da inveja, né? A inveja é terrível. E a inveja que levou Caim ao pecado. Né? A inveja, né, não é você querer ter o que a pessoa tem, é que a pessoa não tenha. Né? Então, por isso que é um sentimento de destruição. O maligno, né? Ele o propósito dele é roubar, matar e destruir, né? Então, por isso que 1 João 3,12 fala que Caim era do maligno, porque o maligno ele é destruidor, né? E aquela pessoa que é do maligno, ele não suporta o sucesso da outra pessoa. A pessoa invejosa não suporta
o sucesso da outra pessoa, né? Inclusive, tem uma ilustração que fala do cúmulo da inveja. Não sei se vocês já ouviram, né? Que um irmão, ele estava orando e pedia para Deus abençoar ele. Ele era um irmão de fé, na oração e tal, mas ele tinha uma inveja muito grande do vizinho dele, e Deus queria tratar com ele. E aí ele falava, Senhor, né? O Senhor não me atende minhas orações e tal. E aí um dia, Deus queria tratar com ele, né? Um dia ele falou, Senhor, né? Ouve minha oração, estou pedindo tanto para o Senhor não me atende. E aquela inveja que ele tinha do vizinho dele, era uma coisa que vinha retardando as bênçãos de Deus. Aí, o cúmulo da inveja é isso. Deus falou para ele assim, tudo bem. O que você pedir, eu vou te dar. Só que eu vou dar o dobro para o seu vizinho daquilo que eu te der. Pensa o que você vai pedir. Se você pedir um carro, eu vou te dar um carro, mas para o seu vizinho eu vou dar 2. Se você pedir uma casa, eu vou te dar uma casa, para o seu vizinho eu vou dar 2. Então, falou assim, tudo que você pedir para você, eu vou te dar, mas eu vou te dar em dobro para o seu vizinho. Pensa o que você vai pedir. Olha o cúmulo da inveja. O cara pensou, já sei o que eu vou pedir. Quem vai pedir? Que eu fique cego de um olho. Misericórdia, né? O vizinho dele ficar cego dos 2 olhos. Então, eu estou falando isso aqui, é lógico que eu não acredito que tenha sido real, mas pode ser que tenha um doido aí que orou isso. Mas o cúmulo da inveja é você querer que a pessoa, né, se prejudique. Essa é a essência da inveja. Mas essa foi muito radical isso aí, pastor. Mas olha, eu não duvido se não tem pessoas com inveja que cheguem a orar, né? Quebra a perna dele. Né? Quebra a perna dele para ele não chegar na minha frente. Então, misericórdia. Então, a inveja é um mal terrível, né? E isso aí, né, é que prejudicou a vida de Caim, né? Então, nisso aqui, nós estamos falando que não é um probleminha pequeno, não. Tá? Então, o nosso sentimento é que dispara as nossas atitudes. Então, como é que você está, o seu coração? Deus quer nos abençoar. Deus nos chamou uma igreja para trazer assim, frutos, né? Trazer frutos. Mas se nós tivermos coisas assim, que impeçam o agir de Deus, né, nós vamos precisar trabalhar primeiro os nossos corações. Então, a obra de Deus, né, tem muita coisa que você vê, né, que Deus quer nos abençoar, mas tem coisa que, como foi dito na palavra, né, Ele está trazendo vinho novo para nós precisamos ter odres novos para poder suportar o vinho novo. Então, o que você, desse dia para cá, você tem orado, você tem buscado no Senhor, né? Senhor, 2024, nós estamos falando com muita certeza, né? Que nem domingo passado, na abertura, o Senhor me trouxe a palavra para a gente falar em Romanos 12:12, né? Que nós temos que, a palavra veio para que nós alegrássemos na esperança, né? Tivéssemos paciência na tribulação e persistência na oração. Esses 3 pontos aí que nós precisamos. Então, alegrar na esperança. Irmãos, as coisas estão acontecendo. Os sinais que Deus está dando para nós, para nossas famílias, dentro da nossa igreja, da nossa comunidade, daquelas pessoas que estão se aproximando, chegando, é tão maravilhoso que nós temos que nos alegrar. Ver, né, as pessoas se colocando nas suas posições como, né, servos do Senhor para poder ajudar e não ser tudo nas costas de algumas pessoas. Isso aí, Deus vai multiplicar, né, o potencial que nós temos de alcançar vidas aí fora. Então, tem muitas pessoas que estão aguardando o trabalho da nossa igreja, aquela palavra, aquele culto no lar, aquela situação que vai chegar, uma palavra de esperança. Eu conversei com uma irmã aqui ontem, né? Depois eu vou ter oportunidade, e tem duas pessoas, parentes de uma pessoa que é membro da nossa igreja. Uma
amputou as 2 pernas. Ó, escuta só. Uma pessoa amputou as 2 pernas por causa da diabetes. E o outro irmão, que está cuidando dela, está com depressão. E estavam assim, pessoas assim, que ficaram até uma semana sem uma pessoa para cuidar. Um sem força para levantar, para cuidar do outro e tal. Aí eu queria que vocês fossem orando para que a gente trouxesse, assim, montasse, né, dentro da nossa, aqui, um grupo de pessoas que pudesse, assim, fazer um trabalho semanal para essa família, né? Aqui pertinho. Pelo menos uma vez por semana, sentar, ver as necessidades deles. Eu sei que a família tem condição, tem recurso, mas, assim, precisa de uma força, sabe? Quando as pessoas vão ficando cansadas e vai deixando. Então, nós podemos fazer alguma coisa? Podemos. Mas, às vezes, nós vamos deixando, né? Eu estou ocupado aqui, eu estou ocupado lá. Mas se a gente falar, vamos fazer um trabalho, vamos fazer alguma coisa por essas vidas, nós podemos fazer a diferença aí fora. Então, às vezes, eu falo assim, eu tenho segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Eu vou separar um dia para fazer a obra do Senhor. O que eu posso fazer? Tem muitas coisas para a gente fazer. Então, nisso aqui, eu estou falando aqui de Deus preparando, né, 2024, para que a gente possa alcançar mais vida, trazer esperança, trazer, assim, alegria, né? Quando você não tem esperança, você vai ficando triste, né? Vai desanimando. Mas nós precisamos, assim, ânimo, porque Jesus está voltando, né? Jesus está voltando. Quinta-feira eu testemunhei aqui no grupo de oração, né? Eu vim correndo, que eu estava para Brasília, eu vim correndo no aeroporto para cá, mas quando eu desço do avião, peguei um ônibus que vai do avião até o aeroporto, né? E lá no ônibus tinha um panfletozinho. Jesus está voltando, né? Eu sentei assim bem atrás do motorista, que eu falei, vou sentar aqui para ficar mais fácil de descer, para chegar mais rápido. E ali tinha um papel, né, de evangelismo, dizendo assim, Jesus está voltando, você está preparado? Irmãos, não é por acaso que aquele papel estava lá onde eu sentei, né? É para que a gente pudesse fazer essa pergunta. Jesus está voltando, nós estamos preparados? Aquelas pessoas que Deus nos incumbiu de fazer, né, de trazer uma palavra de esperança, de trazê-la para Jesus. Ontem nós falamos aqui, né, de levar Jesus para as pessoas, tornar Jesus conhecido das pessoas, ter momento de comunhão e oração, né, são os 3 pilares da nosso trabalho em 2024. Então, todo o nosso trabalho está baseado nisso aí, né, levar a palavra, levar a esperança. Então, nisto, né, Deus está nos preparando. Mas se Deus está trazendo vinho novo, o meu odre é velho, esse odre vai se romper e não vai ficar vinho nenhum. Então, Deus está falando o seguinte, né? Situações, como é que está? Hoje, por exemplo, eu olho para a pessoa, eu fisicamente, eu consigo ver se você está bem, se de repente você está com uma aparência que não está passando bem, né? É uma coisa. Mas espiritualmente, né? E às vezes eu não consigo, mas se você que é quem está, né, na presença de Deus, como é que você está? Você está se sentindo fortalecido? Nós precisamos estar em paz com Deus, a primeira coisa. Se você tem alguma coisa que Deus tem te chamado, Deus tem te cobrado, alguma coisa que você precisa poder trabalhar na sua vida, e aqui nós estamos falando que os sentimentos é um gatilho que dispara as nossas atitudes, e às vezes a nossa atitude é fugir de Deus, é não se aproximar de Deus. Então Deus está trazendo para nós refletirmos. Porque se tem alguém aqui, por exemplo, se eu fosse colocar aqui, nós estamos falando da inveja de Caim. Mas a inveja é um sentimento tão comum nas pessoas, que as pessoas não percebem, que se você fosse colocar um raio-x na porta que detectasse o sentimento de inveja, muitas pessoas aqui estariam com inveja, mostraria que tem inveja. Em alguma situação você sentiu inveja. Ao invés de você aplaudir, você falou, não, aquela pessoa lá cantou melhor que eu, aquela pessoa tocou melhor que eu, aquela pessoa
falou melhor que eu. Não pode, né? Então, tem pessoas que, quando a palavra diz para a gente alegar com o que se alega, chorar com o que chora, orar com aqueles que estão enfermos, né? Tiago nos chama para orar uns pelos outros, né? Tem pessoas que precisam ser curadas, né? Como é que Deus vai usar esse odre se ele se incomoda? Ah, não, eu vou orar para aquela pessoa ser abençoada, e eu? E eu? Aonde que está a sua fé? Então tem gente que se preocupa com o sucesso dos outros. Aí, você conhece a história do vagalume da cobra? A história do vagalume, quem não conhece, é bem interessante, né? A cobra perseguindo o vagalume pula para lá e pula para cá, e pula para lá e pula para cá, e a cobra pega, não pega, pega, não pega. Uma hora o vagalume cansou e caiu lá, né? Não aguentava mais voar, e a cobra ia devorar ele, né? Ele falou assim, antes de você me comer, me responda uma pergunta. Pois não, pode fazer essa pergunta. Eu te fiz algum mal? Não, você não me fez nenhum mal. Eu estou na sua cadeia alimentar? Não, você não está. Então por que você quer me comer? Porque me irrita ver você brilhar. Não é um negócio para se pensar? Pessoas se irritam com a sua luz. Então essa pessoa precisa ser tratada, porque nós temos que abençoar uns aos outros. Amém? Se eu falei, eu não vou orar por irmão aqui, porque vai que eu oro por ele, Deus abençoa tanto ele vai ficar melhor que eu? Ah, não vou orar não. Né? Não era assim que Jonas falava, eu não vou orar pelo povo de Nínive, porque se orar, Deus vai perdoar todo mundo, né? E depois que Deus perdoou, ele estava lá, tá vendo? Te falei, né? Deus ia fazer isso. Então, enfim, tem pessoas que se irritam, né, com o sucesso dos outros. É o caso de Caim, né? Caim ficou perturbado, né? Os filhos pródigos, o irmão do filho pródigo, ele se irritou com o irmão dele, não porque ele queria alguma coisa do irmão dele, porque ele não queria que o irmão dele tivesse o prestígio que o pai deu. Não é assim. Será que não temos pessoas que nós estamos deixando de orar porque nós estamos assim com um sentimento de inveja que Deus vai abençoar mais do que a mim? Né? Então, Deus está falando para nós o seguinte, né? Deus está preparando, né, para derramar vinho novo na nossa vida, mas nós precisamos ser odres novos, né? Limpar o nosso coração, vir à presença de Deus e deixar Deus trabalhar. Porque, irmãos, tem muita situação na nossa vida que Deus, né, não ainda nos abençoou, porque tem coisas que a gente precisa ser trabalhado, né, que Deus quer nos abençoar, nos alcançar. Por isso, a gente tem que acreditar, né, que Deus é Pai, Deus nos ama, e assim como Ele procurou Caim antes que ele pecasse, Ele tem nos falado aqui. Deus quer usar a nossa igreja, quer usar cada família aqui presente, mas nós temos que estar com o coração puro, coração renovado. Amém? Vamos ficar em pé, vamos nos preparar. Eu vou pedir para o louvor ajudar. Encerrando com aquele louvor, recebi um coração do Pai, coração regenerado. Feche seus olhos, eu queria orar por você, pela nossa igreja, pelo nosso propósito aqui. Que Deus possa nos abençoar tremendamente. Lá em Tiago, né, 5,15, a palavra do Senhor, Deus está falando muito de oração, né? Então, ontem, foi um dos pilares oração, e Deus está falando, né? Ser persistente nas orações. Então, vamos ver aqui, ó, Tiago 5,15, ele fala. Deixa eu chegar nele aqui. Ó, fala assim, irmãos, não, ainda não é esse aqui. Entre vocês, está no verso, acho que é esse aqui. Entre vocês há alguém que está sofrendo? Ore com ele. Há alguém que se sente feliz?
cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele com o óleo da unção em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ele será perdoado. Portanto, confesse os pecados uns aos outros, orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Irmãos, oração uns pelos outros. Busquem, fortalecer. Às vezes você tem na própria casa sua alguém que está fraco, precisa de oração. Chama para orar, Vamos orar. A quinta-feira nós estamos aqui presencialmente, venha para a gente orar juntos. Não cesse de orar, porque quando você ora, se você tem uma pessoa que talvez não tem força para orar, que nem essa pessoa que nós falamos aqui, que eu fiquei sabendo ontem, a pessoa tem recurso, mas não tem alguém, não está comendo, se alimentando, porque não tem força para fazer, para comprar, tem dinheiro, mas não tem alguém para cuidar, às vezes não tem força de vontade. Então, de repente, irmãos, uma palavra, uma palavra trazendo a esperança novamente para a pessoa que está fraca na fé, uma palavra de poder, que Deus é poderoso, como disse aqui a palavra de Tiago, se alguém doente, orem, orem uns pelos outros, Deus vai curar, vai levantar, vai dar esperança, vai dar um renovo para aqueles que estão sem esperança. Alegre-se na esperança, foi o que nós lemos lá em Romanos 12:12. Deus está falando para nós que a nossa igreja, cada um que tomou posição ontem de liderança, Deus vai estar arrebanhando aqui pessoas para fazer um trabalho extraordinário, onde nós vamos avançar, vamos alcançar lares que estejam precisando de trazer aí uma palavra, vão alcançar pessoas que já estão afastadas do Senhor. Então, tudo isto, nós precisamos, são vinhos novos que estão vindo aí, mas precisa, Deus está chamando a gente para renovar os nossos corações, trazer, assim como foi dito aqui, porque está furioso, de repente o seu sentimento não é de fúria, mas é de desânimo. Se você está aqui hoje, mas não tem motivação, você não tem tido fé, você não acredita que Deus tem te ouvido, possa te ouvir, e Deus tem sido tremendo no nosso meio. Então eu quero orar agora.